Nós vamos orar ao Senhor e logo após nós vamos dar início ao estudo para nós dividirmos em oração na sequência, tá bom? Vamos orar. Graças nós te damos, Senhor, pela bênção dessa noite, podermos na Tua presença buscarmos a Tua face como igreja. Obrigado por Teu povo aqui reunido, pelos irmãos que se organizaram, planejaram para poder participar, os irmãos que estão vindo. E desperta a Tua igreja, Senhor Deus, para sermos um povo de oração que depende do Senhor e busca o Senhor constantemente. Ajuda-nos nessa noite, com a Tua graça e misericórdia, quando vamos abrir Tua palavra para estudá-la. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos retomar, irmãos, os estudos na carta aos Hebreus. Hoje nós vamos para o capítulo 11, não é? Obviamente nós estamos no capítulo 11 e analisando cada personagem dos que são descritos ali em Hebreus como os homens da fé, né? Os que creram no Senhor e foram destacados aqui no texto da carta aos Hebreus. Hoje o nosso tópico vai ser sobre Enoque, né? Enoque andou com Deus. Nós vamos ler os versos 5 e 6 que tratam da história de Enoque. E a palavra de Deus diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Um detalhe importante, nós vamos analisar hoje apenas o verso 5, sobre a fé especificamente. Nós vamos trabalhar apenas na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, ok? Então, só para a gente poder, compreendendo aqui aquilo que nós vamos fazer aqui nesse texto, né? Então, só lembrando um ponto importante, essa expressão aqui pela fé é o que inicia todas as sessões. Veja lá o verso 4, né? Que diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus. Agora o verso 5, pela fé Enoque foi trasladado. Essa é a descrição que está posta diante do texto, aquilo que como é descrito as ações dele, a razão das ações de Enoque naquele contexto. Lembra, Enoque, ele é narrado no capítulo 5 do livro de Gênesis. Então a história de Enoque está lá no capítulo 5 de Gênesis. E nós vamos voltar a essa história no momento oportuno, mas só para você entender que o que está sendo dito aqui sobre ele tem seu fundamento na informação que é dada em Gênesis no capítulo 5, não é? Especificamente no capítulo 5. Então, quando a gente usa o termo pela fé, voltando aqui a tentar esmiuçar termo a termo, né? O sentido é pela confiança que ele tinha no Messias, ou na sua fé salvadora, não é? Ele foi tomado. A ideia é essa, veja, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, ele foi trasladado para não ver a morte. A expressão agora trasladado ou tomado, como o texto usa, não é? Isso significa dizer que ele foi tirado da terra para o céu, certo? Não por uma obra ordinária, mas por uma ação miraculosa. Então é evidente que é algo que é caracterizado por um milagre, não é uma forma ordinária, certo? Mas é um milagre pelas palavras que se seguem. Veja o que ele diz no verso 5.
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Aí veja a sequência. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Ele não foi achado, porque Deus o trasladara. O grande ponto aqui é que ele, de fato, ele foi tomado para não ver a morte, para que ele não sentisse a morte, para que ele não provasse a dissolução da alma e do corpo, não é? E por isso a sua tirada, a sua tomada, ela é miraculosa, ela é distinta de qualquer outra percepção. Deixar claro para os irmãos que eu realmente tinha uma visão um pouco distinta dessa que eu vou passar aqui agora para os irmãos, mas lendo Thomas Boston e William Perkins, particularmente esses dois puritanos, eles têm uma visão um pouco diferente dessa que eu mantinha, e aí realmente eu dei uma ajustada no meu pensamento, baseado naquilo que eu pude conhecer do pensamento deles. Achei muito bíblico e muito claro a isso que eles passam agora a ensinar aqui, que vai nos chamar a atenção. Então, quais são as substâncias das palavras aqui utilizadas, especialmente no verso 5, irmãos? Enoque, tendo essa graça de Deus de crer firmemente no Messias, que viria, né? Ele foi honrado com essa alta prerrogativa de ser tomado para os céus sem provar da morte. É isso que está sendo dito no texto. E o fim de tudo isso é para que ele não pudesse morrer, é o que o texto está dizendo. Então nós temos o significado dessa expressão nessas palavras aqui, certo? Então aí vem as opções, e aqui eu vou colocar normalmente a posição que se segue uma certa regularidade entre os líderes e a posição que William Perkins e Thomas Boston vão dar ao texto. Veja, normalmente se diz assim, não houve uma ressurreição, ele não teve aqui uma, como é que chama, o corpo dele não está nos céus, porque se diz o seguinte, a primeira pessoa com corpo a entrar nos céus foi Cristo. Então, se ele é a primícia dos que dormem, Enoque não pode estar com corpo nos céus, glorificado. Esse é um argumento que normalmente se usa, né? Isso é que se diz. Veja, nenhum corpo não glorificado pode entrar nos céus. Alguém diz, mas não há nenhuma menção que ele foi glorificado no texto. Ora, irmãos, o texto não entra em minúcias, só diz o seguinte, ele não provou da morte. E voltando, veja que é importante o que o texto diz. O texto diz assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não viu a morte. E aí o texto continua, eu vou insistir nisso. Não foi achado para não ver a morte. Então, ele não estava mais no meio deles para não provar a morte, e não foi achado para não provar a morte. Então, em outras palavras, ele não experimentou essa característica da morte. Então, preste atenção no detalhe, irmãos, né? Uma outra pergunta que se coloca, um outro ponto que se coloca é o seguinte, veja, lembra que eu falei lá que Cristo é a primícia dos que dormem? Então, não poderia que, em hipótese alguma, Enoque está nos céus com corpo, alma e corpo, não é? Então, Thomas Boston e William Perkins vão na seguinte direção. Veja, isso é verdade, ele diz, isso é pura verdade, isso é bíblico. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 20. Cristo é primícia dos que dormem. Mas aí ele diz, preste atenção no que ele está dito no texto. Ele é a primícia dos que dormem. Isto é, daqueles que morreram. Enoque não morreu. Mas a ação dele de adentrar o céu, segundo ele, é pelo fato de Enoque ter crido em Cristo, que é aquele que venceria a morte. Certo? E aí ele continua dizendo, Cristo entrou nos céus com corpo e alma, antes de todos eles. Mas Enoque nunca morreu. Ele nunca experimentou a morte. Então, nesse caso, não era exatamente o padrão estabelecido. Por isso que é um caso completamente à parte, miraculoso.
E aí ele continua, né? Enoque deve estar nos céus com o seu corpo, antes da carne humana de Cristo ascender para lá. Outro ponto importante, né? Que é preciso estabelecer, né? Aqui, acho que é importante frisar, né? Não há como nós irmos mais além do que isso, do que o texto está dizendo. O ponto para nós aqui é o seguinte, veja, nós podemos com segurança, irmãos, com segurança dizer que Enoque foi trasladado com corpo e alma. Aí alguém diz assim, mas se qualquer pessoa duvidar que ele poderia estar lá, que ele pode estar lá com corpo e alma, não é? Você vai dizer, porque para entrar nos céus o corpo tem que ser glorificado. Mas como isso? Ele teria que ter morrido e ressuscitado, porque esse corpo se decompõe. Mas Enoque não passou mais uma vez pela morte. Aí vem a pergunta, como isso pode acontecer? Existe algum lugar na Bíblia que isso pode acontecer? Tem, sabe quem? Aí William Perkins vai argumentar com o mesmo texto de 1 Coríntios 15, no verso 51. Lembra lá que o texto diz que Cristo é a primícia dos que dormem, mas no verso 51, veja lá a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 51, né? Aí vão ser transformados os que, quando Cristo voltar, estiverem vivos. Você entende? Esses não vão experimentar a morte. Quando Cristo voltar, os que estiverem vivos vão ser transformados. Então ele diz, ora, há um padrão, que o que aconteceu com Enoque antes da vinda de Cristo, é o que vai acontecer com aqueles depois da vinda de Cristo, que estiverem vivos no tempo da sua volta. Então, apenas aqui um ponto importante, só frisar isso, irmãos, porque normalmente o que se entende é que ele não morreu, ele morreu, o corpo está em algum lugar e a alma entrou nos céus. Esse, pelo menos, não vou dizer os puritanos, porque é sempre difícil falar assim, porque eu nunca li todos os puritanos, mas esses dois que eu li, eles têm exatamente a mesma posição nesse particular. Eles acreditam que ele foi trasladado alma e corpo, de modo miraculoso, baseado claramente na fé em Jesus Cristo, aquele que ressuscitaria dentre os mortos. Aquele que ressuscitaria dentre os mortos. Agora vamos aqui para alguns pontos importantes na sequência. Tendo dito isto, né, eu vou avançar um pouquinho mais, né? Diante do que nós acabamos de ler, diante do fato dele ter sido trasladado, né, nós podemos aprender algumas coisas importantes. Primeiro, há vida eterna, preparada por Deus para os seus filhos. E lá eles viverão eternamente, corpo e alma. E Deus deu testemunho disso, tanto no que diz respeito a Enoque e depois para Elias. Se você olhar, e aí eu vou só mostrar para vocês um pouco como é que é a linguagem tanto de William Perkins como de Thomas Bosch sobre isso. Ele diz o seguinte, olha, como foi que aconteceu em tempos diferentes? William Perkins diz, Enoque provou disso no primeiro mundo. O que significa isso? Primeiro mundo ser antes do dilúvio, tá certo? Aí depois, Elias no segundo mundo. Como é que eles interpretam? O mundo foi destruído e refeito no dilúvio, essa é a imagem. Então esse mundo antes de ser destruído, você teve um caso de ressurreição. Desculpa, ressurreição não, em que ele foi trasladado para o céu, declarando a vida eterna. E depois você tem um caso posterior a isso, que é o caso de Elias, né? Mas aí ele continua, veja as palavras de Perkins ainda. Você encontra Enoque no primeiro mundo, Elias no segundo. Enoque antes do dilúvio, Elias depois do dilúvio.
Enoque não circuncidado, Elias circuncidado. Enoque casado, Elias não casado. Ambos entraram nos céus, com alma e corpo e alma. E segundo o entendimento, eles estão lá até o dia de hoje, até o fim, quando o Senhor transformar todas as coisas. E aí nós temos a certeza, o Senhor está dizendo, a vida eterna é uma realidade. E já no início da história da pós-queda, já no capítulo 5, você tem a figura de Enoque aparecendo nesse aspecto. Segundo aspecto importante que a gente pode já começar a tirar algumas lições. Nesse exemplo, nós aprendemos que Deus não está aprisionado ou circunscrito à ordem da natureza. O que Deus estabeleceu, irmãos, no que diz respeito a todos os homens depois da queda de Adão é isso. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas o que foi que Deus fez? Ele declarou, né, que todo homem deve morrer, não é? Todos morrem depois do pecado. E todos vão para o sepulcro, diz o texto sagrado. Quando o tempo chegar, o tempo apontado por Deus, quando o tempo que o Senhor determinar chegar, né, isso então, cada indivíduo vai provar dessa realidade. Mas aqui, nós podemos ver que Deus prendeu o homem a uma ordem, mas Ele mesmo não está preso a essa ordem. A ordem é, tu és pó e ao pó voltarás, mas o próprio Deus não está preso a essa ordem. Enoque e Elias estão fora desse padrão. Eles não morreram. Seus corpos nunca se tornaram em pó. Tal é o poder de Deus sobre a ordem da natureza em todas as suas ações. Esse é o poder de Deus em toda a natureza, como Ele governa todas as coisas. Terceira coisa que nós temos a aprender nesse princípio aqui é, os papistas, irmãos, eles creem no seguinte, que todos os pais que morreram antes de Cristo estão no limbo. Todos os nossos pais que morreram antes de Cristo estão no limbo. O que é o limbo? Um lugar fora dos céus. E eles não vieram e não vão chegar nos céus até que Cristo vá lá e os traga com Ele na sua ascensão. Veja que coisa interessante. Nesse texto de Enoque, de Hebreus, nós olhamos como essa tese dos papistas é falsa. Porque nós podemos ver Enoque e depois Elias estando nos céus com corpo e alma séculos antes da encarnação de Cristo. Então, esse conceito de limbos não parece muito lógico no texto, né? A palavra limbus patrum, que eles utilizam, né? Esse termo limbus patrum não é nada mais, irmãos, do que um princípio da igreja, é um ensinamento da igreja romana, um ensinamento herético que não tem fundamento nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo, que é aquele que revela a sua vontade nas Sagradas Escrituras, diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Não foi achado porque Deus o trasladara. Ele não foi encontrado porque Deus o tomou. E qual é a prova disso, irmãos? Qual é o fundamento disso? O fundamento disso não é tradição da igreja, não é o que a igreja pensa historicamente sobre isso. Sabe qual é o fundamento que o autor de Hebreus dá?
Gênesis 5,14. Vamos lá, agora vamos para o verso específico. Esse é o fundamento, não é? Veja, esse é o testemunho que foi dado. Vocês vão abrir lá em Gênesis 5,14. Eu só vou ler novamente aqui o texto, no finalzinho do capítulo 11, verso 5, que diz assim, de Hebreus: pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, que testemunho foi esse? Veja, irmãos, ele viveu num período de tempo curto. Que testemunho é esse? É o testemunho da própria Escritura. Volte lá comigo, Hebreus 5, ou melhor, Gênesis 5,14. O que diz o texto sagrado sobre Enoque? Diz assim, todos os... Espera aí, porque é o 21, né? Por que eu falei 14? Porque está errado. Por isso que eu falei 14, porque está errado, né? É o 5,21, irmãos, obrigado. O 5,21 diz assim, Enoque viveu na realidade é 21 em diante, né? Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Esse é o testemunho, veja, irmãos. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, de novo. E já não era, porque Deus o tomou para si. Esse é o testemunho confiável para o autor da carta aos Hebreus. O que foi escrito na época sobre o texto. Mas sabe o que chama a minha atenção ainda mais, irmãos, nesse texto? Não é? Veja, é que, olhando para a história de Enoque, não é? Ele teve filhos e filhas, andou com Deus e já não era, porque foi tomado. Veja, Deus o tomou para si. O autor da carta aos Hebreus vai interpretar como é lido no texto de Hebreus 11, verso 5. O que aconteceu ali? Enoque era um homem que andou com o Senhor. Se você não desmarcar Hebreus 5, ou melhor, Gênesis 5, não desmarque. Só olhe comigo alguns versos. Não vamos ler todos, não. Apenas alguns versos. Preste bem atenção, irmãos. Vamos pegar aqui, verso 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Verso 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Verso 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Você está lá no verso 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Você vai para o verso 17. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Aí você vai para o verso 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Aí, de repente, um tom único muda. Veja o que ele diz de Enoque. Diz assim, todos os dias de Enoque, 23, foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Posteriormente, verso 27, Metusalém morreu, não é? 31, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Somente ele não se usa essa terminologia, morreu. Ora, é interessante, por que isso é tão importante? Veja, o testemunho do texto do Antigo Testamento é tão fundamental para o autor da carta aos Hebreus, que a maneira como ele discorre aqui, irmãos, ele está interpretando o que foi dito ali. Preste atenção se não é isso. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus.
de ter testemunho de que ele agradou a Deus. Ora, o que a gente pode rapidamente aprender aqui com um ponto único, irmãos? Como nós devemos reverenciar, prestigiar, apreciar as Santas Escrituras? Como nós devemos olhar para a palavra de Deus e como de fato ela é a palavra que vem da boca de Deus? Veja, que os que ensinam sejam aliados a ela, e os que a escutam, aqueles que dão ouvidos a ela, devem recebê-la acima de todo testemunho humano. O próprio Espírito de Deus confirma as suas próprias palavras pela autoridade dele. O que foi revelado em Gênesis 5 é garantido na interpretação do capítulo 11, verso 5 da história de Enoque. 2 pontos, a gente se encerra. Tentei dividir aqui o máximo possível, porque o verso 6, que eu vou falar sobre a fé, eu vou deixar para a quarta que vem, mas eu quero trabalhar com vocês apenas mais 2 argumentos importantes que são extraídos aqui. Primeiro, o próprio Deus tomou Enoque para si. Segundo, antes dele ser trasladado, ele agradou a Deus. Certo? Antes dele ser trasladado, ele agradou a Deus. Ora, vamos então pensar no primeiro aspecto, né? Veja, primeiro aspecto, você vai entender aqui que Enoque foi tomado e não foi mais achado nesse mundo, não é? Isso já foi tratado por nós com clareza anteriormente. Então não vamos mexer mais nisso, já está claro, entendo eu. Vamos para o segundo ponto e o último. Qual o segundo ponto, irmãos? É que antes dele ter sido trasladado, ele deu testemunho, ele recebeu testemunho, diz o texto, não é? Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Esse registro, irmãos, ou esse testemunho, ele é extraído da história de Gênesis, onde nós acabamos de ler. O que é que diz lá no texto de Gênesis? Ele andou com Deus. E o que significa andar com Deus, irmãos? É um testemunho seguro de que ele agradou a Deus. Isso vai ser dito na mesma sequência de Noé. Noé andou com Deus. E o que era tão distinto Noé que o mundo sucumbiu em pecado na morte do dilúvio e Noé e sua casa foram preservados. Ele andou com Deus. O profeta Amós diz: podem 2 andarem juntamente sem que haja acordo, sem que haja harmonia? Enoque andou com Deus. E porque ele agradou a Deus, irmãos, Deus o tomou para si. E aqui 2 pontos importantes a gente deve pensar. Primeiro, Enoque agradou a Deus. Segundo, que há um testemunho dado de que ele agradou a Deus. Certo? Então vamos lá para o primeiro. Veja, antes dele ter sido tomado, ele agradou a Deus. Então, nós vamos aprender, irmãos, que é importante olhar para esse momento da vida dele, não é? Que antes dele ter sido tomado, ele agradou a Deus, e depois que ele recebeu, que foi dado esse testemunho sobre ele de que ele agradou a Deus, ele foi levado para o céu para não ver a morte, e ele adentra os céus com corpo e alma. Que coisa importante, olha. E quando foi que isso aconteceu? Antes dele ser levado. Então vamos pensar na ressurreição do corpo, irmãos. Ele não pensou em agradar a Deus no tempo que ele foi trasladado. Foi antes. O testemunho dele foi antes. E por causa disso o Senhor o tomou. E se alguém perguntar, como eu posso agradar a Deus? Adão agradou a Deus guardando a lei.
e deveria fazer, mas ele logo quebrou a lei. E tudo passou. O poder de guardar foi perdido. Nós devemos agradar a Deus pela direção do Evangelho, a saber, pela fé em Cristo e verdadeiro arrependimento, junto com uma vida santa, irmãos, que acompanhe a verdadeira fé e o arrependimento. Então Deus é agradado. Deus, de fato, como diz o texto que nós acabamos de ler, não é, o testemunho de que ele agradou a Deus. Nós não podemos olhar e esperar ser, irmãos, pertencentes ao reino da glória, como Enoque, a menos que antes de adentrarmos a glória, não é, no reino da graça, nós possamos agradar a Deus como Enoque fez. Deixa eu usar esses dois termos, reino da graça e reino da glória. São graus do mesmo reino, só que o reino da graça é o poder da salvação pelo Evangelho, e o reino da glória é aqueles que creram verdadeiramente e adentram a glória. Se eu sou membro desse reino da glória, eu nesse momento, antes de adentrar, eu sou membro do reino da graça, isto é, eu crio no Senhor e vivo de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. É triste ver as pessoas não terem nenhuma preocupação com a sua salvação até a hora da morte. Quando chega a hora da morte, aí fica preocupado se vai para o céu ou não. E eles querem começar a agradar a Deus. Deus não é agradado simplesmente assim, irmãos. Nós devemos aprender a agradar a Deus quando nós cremos no Evangelho. Veja, as pessoas viveram a vida toda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eles acham, eles maquinam e eles avaliam a possibilidade de, na hora de morrer, tudo vai ser resolvido e eles vão ser salvos. É claro que você tem casos de pessoas que vão provar da salvação em circunstâncias como essa, mas essa não é a regra da vida. Não maquine a vida esperando agradar a Deus numa hora de morrer, quando você viveu toda a sua vida para você mesmo e para os seus próprios prazeres. Ora, enquanto ele não veio aos céus, enquanto ele não chegou nos céus, irmãos, ele agradou a Deus. Ele fez aquilo que de fato era a vontade do Senhor. E esse é o caminho que nós devemos seguir nessa vida. Que todo aquele que é impenitente deve saber hoje, reconhecer, que você não vai entrar nos céus até você agradar a Deus. A gente tem uma declaração gloriosa aqui, no verso 6, a gente vai elaborar melhor, mas eu vou só trazer um ponto para a gente não fechar, porque o 6 eu vou trabalhar na outra quarta. A Bíblia diz o seguinte, do dia do batismo de Cristo, lá em Mateus 3, a voz do céu disse, o Pai disse, este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, quem eu me comprazo. Só tem um lugar que eu posso agradar a Deus se eu estiver em Cristo e viver para a glória dele. Não tem outro caminho. Outra coisa importante que pode ser frisado aqui, irmãos, é que não permita, não permita que a sua vida lhe conduza a ter descanso na prosperidade dessa terra, na beleza, na força, na honra, na sabedoria humana, sem o temor de Deus, sem agradar a Deus. Veja, tudo isso é vão. Não, se você acha que qualquer uma dessas coisas vão ser suficientes, você não entendeu. Eu preciso
agradar a Deus. Eu posso não ter nada, eu posso não ter onde reclinar a cabeça, mas o que vai me fazer habitar a eternidade é o fato de agradar a Deus nessa vida em Cristo. Algumas pessoas gostam de agradar a si mesmo, outras gostam de agradar homens, mas Deus deve ser agradado antes de você entrar nos céus. Não é se você agrada os homens que você entra nos céus, não é se você agrada a si mesmo que você entra nos céus, se você agrada a Deus. Outra coisa, por isso, diante de todas as bênçãos externas adicionadas, não é? Diante de tudo que você tem, pense nisso. Agrade a Deus pela fé e arrependimento e mudança de vida. Agradar os homens pode te fazer feliz nesse mundo. Agradar a Deus levará você da terra para os céus. Agradar os homens te fará feliz aqui. Agradar a Deus te levará da terra para os céus. E é o segundo ponto importante, não é? Enquanto ele agradava a Deus, irmãos, não é? E se ele foi trasladado depois disso, entenda isso, é adicionado um detalhe no verso 6, do verso 5, que diz: obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. O que significa, irmãos, como diz lá em Gênesis 5, a partir do verso 21, o que significa Enoque andou com Deus? Como é que pode alguém andar com Deus? O significado é o seguinte, irmãos: Enoque vivia uma vida inocente, justa e piedosa nesse mundo. Ele viu uma vida em santidade e justiça. É isso que significa andar com Deus. Segundo, o seu coração estava possuído de duas persuasões ou resoluções que devem ser estabelecidas nessa vida. Primeiro, que ele estava sempre na presença de Deus. Que ele, todo o tempo, entende? Ele andava com Deus. Deus estava sempre diante dele. E ele estava disposto a usar tudo o que ele tinha para o bem do reino e para a glória de Deus. Preste atenção, irmãos. Deus vê, Deus testa, Deus discerne as nossas obras. Deus discerne os nossos pensamentos durante todo o curso da nossa vida. Foi essa a resolução de Enoque. Isso fez com que ele vivesse uma vida santa. Eu estou sempre na presença de Deus. Essa é uma lição que deve ser aprendida. É um exemplo que deve ser seguido por todos nós. O nosso dever, irmãos, com Enoque, ouvindo a vida de Enoque, é o nosso dever de andar com Deus nessa vida. Se nós projetamos viver com Deus nos céus. Como é que eu vou viver com Deus nos céus se eu não ando com Deus na terra? Que preparo é esse que eu tenho para viver na eternidade? O Senhor está sempre no nosso meio, irmãos. Ele sempre está agindo, conduzindo, tirando, dando, nos fazendo passar por circunstâncias, tudo isso para a sua glória e para o nosso bem. Deus vê os nossos pensamentos, Ele conhece nossas palavras, Ele julga todas elas. Você quer ver uma facilidade grande de pecar? É a sensação de que Deus não está aqui.
que nós não andamos com Deus, de que Ele não está presente no nosso meio. Que pena. Tantas vezes isso acontece, irmãos. Tantas vezes isso acontece. Agora, preste bem atenção no segundo aspecto. Nós estamos na presença de Deus, assim Deus nos vê e todos os nossos pensamentos, palavras e obras, não é? E Deus, de fato, julga tudo isso. Isso deve pressionar meu coração, irmãos. Eu devo viver uma vida piedosa e temente. Eu não quero ofender a Deus. Eu não quero ofender a Deus. Isso desagrada a Deus. Os nossos filhos todos, como você bem sabe, são pecadores. Mas uma vez, eu lembro, na escola, um dos meus filhos, a diretora me chamou para conversar, e ela disse para mim assim: por alguma razão, eu não entendo, o seu filho teme lhe desagradar. Eu achei tão interessante aquilo, irmãos, porque eu estava ouvindo ela dizer o seguinte: ele age, ele faz pensando naquilo que o Senhor gosta. Você imagina diante de Deus, Ele teme lhe desagradar. Ele teme fazer algo contrário à sua lei. Ele teme desobedecer ao Senhor. Quando o homem, irmãos, está persuadido de que Deus o vê, ele vai cuidar por saber que Deus o vê. Ele sabe que Deus o ouve. E se ele sabe que Deus o ouve, ele vai temperar a sua língua. Ele sabe que Deus analisa e sabe de todos os seus negócios no mundo. E ele vai procurar agir com justiça na venda, na compra, em tudo que ele faz. Ele anda com Deus. E o cuidado e a falta de cuidado nessa vida, irmãos, é simplesmente porque nós estamos persuadidos de que Deus não nos vê. Nós temos um exemplo extraordinário para seguirmos aqui, irmãos. Que coisa importante num texto como esse nós podemos analisar. O Senhor anda conosco, mas Enoque andou com Deus. Você vai lembrar lá do Salmo de número 116, verso 9, o salmista diz: eu andarei diante de Deus na terra dos viventes. Você vai encontrar o texto de Gênesis 25, 40, quando Abraão envia, lembra lá, quando, acho que ele vai encontrar, deixa eu ver aqui, na realidade é o 24, né? Ele vai pedir, ele pede ao servo que procure uma esposa para o seu filho, e veja o que o servo diz: o Senhor diante de quem eu ando, enviará o seu anjo com ele, e fará próspera a minha jornada. Todos nós, como filhos de Deus, devemos falar com confiança, irmãos: o Senhor, diante de quem eu ando, enviará os seus anjos diante de mim e fará o meu serviço próspero.
Por último, eu diria, saber disso faz a gente ser paciente. Suportar a cruz com mais paciência, suportar a dor com mais paciência. Se nós estamos persuadidos, irmãos, em ver e saber que Deus vê como as pessoas nos fazem injustiça, como as pessoas procuram fazer o mal, eu não posso dissociar isso do fato do Deus que tudo vê. Nada vem sem a ordem dele. Até isso é adoçado. O Senhor vê. Isso está bom. A sua providência dispõe todas as coisas para o nosso bem. Nós podemos esperar com paciência as aflições que Deus derramará sobre nós em tempos e tempos da nossa jornada. Que coisa gloriosa diante disso. Na próxima quarta, nós vamos ainda adentrar esse assunto e falar sobre a fé como é no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Será esse o tópico da nossa próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças te damos, Santo Deus, pelo glorioso privilégio de ouvirmos a Tua voz nessa quarta. Tua palavra que é tão poderosa, confortante, desafiadora, mas doce para aqueles que amam ao Senhor. É como um favo de mel, Senhor Deus. Ó Senhor, ensina-nos a amá-la, a entendê-la e a viver segundo os parâmetros que o Senhor estabeleceu para nós. Tem piedade de nós. Socorre-nos nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém.